Eu vim aqui para te contar uma coisa que pode ser que você fique um pouco desanimado. Você sabia que você não tem um só corpo para cuidar? Você tem 4 corpos para cuidar? Vem comigo nesse vídeo que eu vou falar com você sobre isso. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Roberta Schwartz e para mim é um grande prazer poder contribuir de alguma forma com o seu autodesenvolvimento. Nesse canal a gente fala sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre saúde mental, emocional, física. É sobre isso que nesse vídeo eu vou conversar com você. 4 corpos que nós precisamos cuidar. Não necessariamente estar 100% em cada um deles, porque isso eu acho que não vai rolar, mas pelo menos deixar no teu radar 4 das dimensões que nós temos: nossa saúde mental, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Essa visão dimensional do nosso ser é tão importante. Lógico que aqui vai ser feita uma separação didática para a gente poder conversar sobre cada um deles, sobre a inteligência de cada um deles, sobre as necessidades de cada um deles, mas nós somos esse ser integral e lógico que um corpo conversa com o outro, eles se acionam, eles pedem ajuda. A gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, se você está precisando olhar para si mesmo de uma forma mais gentil, mais profunda, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Mas vamos começar falando do corpo físico, nosso corpo que nos manda sinais mais explícitos do que os outros. Imagina se a gente já dá uma negligenciada nesse aqui, você imagina nos outros. Então vamos começar falando desse corpo que não é uma exclusividade do ser humano. O corpo físico é a estrutura, né? Que isso até as plantas têm. E eu vou falar sobre cada um deles em relação à nossa existência, para você ir acompanhando o raciocínio comigo, tá? Então, esse corpo físico é essa estrutura que a gente enxerga, que a gente sente e que precisa, de alguma maneira, estar sempre bem equilibrado. Ele não é só uma expressão das necessidades e da inteligência dele mesmo. Como eu disse, eles conversam, eles são amiguinhos, eles se acionam para solucionar os desafios que eles estão vivendo. Mas o corpo físico tem como necessidade, qual que você acha que é a necessidade desse corpo aqui? Dormir, comer, se movimentar, ter uma alimentação saudável, ter uma postura adequada, tudo isso se resume em quê? Em viver e funcionar. A necessidade desse corpo físico é manter a máquina funcionando, manter essa estrutura toda em equilíbrio. E para atender essa necessidade, ele busca, através da inteligência corporal, as estratégias para fazer esse corpo manter um bom funcionamento. Então a gente já ajudaria muito ele se não atrapalhasse. E às vezes a gente acaba atrapalhando o processo da inteligência corporal. Então o teu coração está batendo agora graças à inteligência corporal. O meu pulmão está funcionando nesse momento graças à inteligência corporal. Essa estrutura que funciona mesmo sem a gente estar pensando nela. Porém, às vezes os nossos hábitos, as nossas escolhas, nosso comportamento atrapalha esse processo. Ao invés de a gente ajudar, a gente até atrapalha. Então o corpo, essa inteligência corporal, ela vai mandando sinais para nós. Por exemplo, tá com a boca seca, já é um sinal ali que você tá começando um processo de desidratação, tá precisando de água. Aí eu tô fazendo minhas coisas, tô resolvendo minhas tretas, tô vivendo a vida muito louca. Me esqueço de tomar água, não presto atenção. Aí ele já, não, peraí, eu preciso mandar mais um sinal, que ele já manda uma dor de cabeça. E aí ele tá já dizendo: Roberta, nós já estamos aqui saturando as minhas estratégias sem você, Roberta. Vamos lá, me ajuda. E aí vem uma dorzinha de cabeça. E a Roberta não continua isso, não continua tomando água. Então olha como às vezes a gente não só contribui, deixa de contribuir, como também atrapalha o processo dessa inteligência corporal. Então o corpo físico, ele vai nos mandando sinais.
ele vai sobrecarregando a própria estrutura e as estratégias fisiológicas dele, enquanto a gente não ajuda. E a gente precisa prestar atenção nesse corpo, porque ele influencia diretamente em todos os outros. Então, às vezes, tem pessoas que estão irritadas, elas estão estressadas, a gente dá o título de estressada, mas na verdade pode ser alguém que simplesmente não tem dormido direito, não tem se alimentado adequadamente, é uma pessoa que está sempre com dor, e a dor tira a gente da paz, ela nos traz um comportamento mais estressado. Tem pessoas que às vezes não conseguem ir ao banheiro com frequência, né? Tem algum problema lá de intestino preso, e aí nós vivemos uma experiência de estar literalmente enfesada. Você já escutou essa expressão? A pessoa tá lá enfesada, estressada. Sim, isso vem às vezes, desse intestino preso. Então, olha como é importante a gente ficar atento aos sinais que esse corpo físico vai mandando. Porque na mesma medida em que ele vai saturando a autossuficiência dele, sem a nossa ajuda, ele vai também começando a pedir ajuda para os outros corpos. Então, vamos falar do nosso segundo corpo, que é o corpo mental. O corpo mental também não é uma exclusividade do ser humano. O corpo mental, até as máquinas têm. Hoje nós estamos vivendo aí essa era, hoje não, né? Já há algum tempo, mas deu esse boom da inteligência artificial. Quer mais exemplos de que esse corpo mental não é exclusivo nosso? Né? Essa mente que processa informações, que registra memórias, que faz associações neurais, isso tudo de outra maneira, mas com o mesmo resultado, até as máquinas têm, até os computadores têm. E esse corpo mental, ele tem uma inteligência, né? Essa inteligência intelectual que estrutura as coisas que nós precisamos viver. Então, ele faz os registros, ele faz com que você já possa ir ao teu trabalho sem precisar do GPS, ele te registra memórias, algumas que a gente nem gostaria de registrar, ele faz a gestão das nossas emoções do jeito que ele dá conta, com as ferramentas e com as informações que nós vamos oferecendo para ele. E esse corpo, além de uma inteligência intelectual, ele tem também uma necessidade. A necessidade desse corpo mental é aprender, é criar, é inventar moda, é experimentar novas formas de enxergar, de sentir, de pensar. Então, por isso que quando a gente está aprendendo algo novo, a gente fica muito animado, né? Eu me lembro quando eu comecei a tocar violão, nossa, parecia que a vida estava até mais colorida. Porque você parar para pensar que os teus dedos junto com a outra mão formam um blém, e uma outra conjunção de dedos aqui forma um blom, e de repente o blém blom tá formando uma música, e você consegue tocar uma música que você gosta de ouvir. Nossa, é uma sensação muito boa. E isso é o que a nossa mente, o nosso corpo mental precisa. Ele tem necessidade de aprender, de criar. Por isso que em algum momento da nossa história, da sociedade, aí a gente até já criou um jargão, né? Que mente vazia, isso, oficina do diabo, né? A gente já ouviu isso muitas vezes. Por quê? Porque quando a gente não nutre a nossa mente, quando ela tá entediada, porque a gente tá fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, sempre nos mesmos lugares, eu vou sempre no mesmo restaurante, eu converso sempre com as mesmas pessoas, é sempre a mesma coisa. Quando a nossa mente começa a ficar entediada, ela vai buscar alguma coisa para se ocupar, para saber alguma novidade. E hoje nós temos uma grande arma no nosso bolso, na nossa mão, que assim como é um grande poder, é também uma grande arma, que é o celular, né? Você tá ali entediado, aí você vai procurar alguma sarna para se coçar. Você vai procurar alguma coisa para se ocupar. E às vezes o que as pessoas escolhem para se ocupar, porque aí o YouTube já vai te mostrando, as redes sociais ali, teu Instagram, teu Facebook, teu TikTok, teu não sei o quê, tudo isso já vai te conhecendo, né? Vai te mostrando aquilo que você quer ver. E quando você se dá conta, às vezes você está mergulhado em informações, em assuntos, em relacionamentos, em comportamentos que não vão te ajudar. E a sua mente está indo buscar por novidades.
tá indo arrumar sarna para se coçar, resumindo a ópera. Então, cuidado, cuide com o que você tem nutrido a sua mente, porque ela precisa de informação, de novidade, de criatividade, e quem dá isso para ela somos nós. Então, você às vezes está mais atrapalhando a tua mente do que ajudando ela. Às vezes, no tédio da tua vida, você está indo nutrir a tua mente com coisas que não estão te ajudando. Então, preste atenção nas músicas que você escuta, nas rodas de conversa que você se envolve, nos filmes, séries e tudo mais que você assiste, nos lugares que você frequenta. Tudo isso é alimento para sua mente. E aí você tem que se perguntar, isso é um alimento saudável? Isso está me ajudando a me tornar a pessoa que eu gostaria de ser? Isso está me ajudando a ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa melhor, uma pessoa que faz boas escolhas? Ou ela está, na verdade, só se anestesiando, ela está só procurando preencher o tédio que você colocou ela? Preste atenção nisso, porque a gente pode se meter em grandes roubadas, não prestando atenção nesses detalhes. É muito sutil. Ah, é só uma série. Ah, é só uma música. Mas quando você se dá conta, aquilo tudo está virando alimento. E a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso nos forja no nosso comportamento. Isso também influencia nos outros corpos. Por exemplo, o nosso próximo corpo aqui, que eu vou falar, que é o corpo emocional. Nosso corpo emocional, ele é muito influenciado pela nossa mente, pelo nosso corpo físico, que foram os dois que eu já falei. Tudo que a gente vive nos outros corpos, esse aqui também sofre as consequências, ou ele inclusive é aliado dos outros. Então esse corpo emocional, ele também tem uma inteligência emocional, né? Hoje nós falamos muito sobre inteligência emocional, sobre saúde mental, mas você está percebendo que existe inteligência e saúde nos nossos 4 corpos, que o último eu já vou falar. Então, a saúde emocional, a inteligência emocional, ela faz com que esse corpo dê conta das nossas emoções ou não, né? Só que esse corpo emocional também não é uma exclusividade do ser humano. Não exatamente do nosso jeito, assim como as máquinas não são exatamente iguais a gente. Não estou falando exatamente das mesmas emoções, mas você que tem algum animal de estimação, não tem como negar que, de alguma maneira, eles expressam quando estão alegres, quando estão tristes, quando estão com raiva. É ou não é? Então, essa expressão não é uma exclusividade do ser humano. E esse corpo emocional também tem necessidades que nós podemos ajudar ou atrapalhar ele a atender essa necessidade. O que você acha que é? Qual é a necessidade do nosso corpo emocional? Pois é, aquele momento em que você está meio tristinha, aquele momento em que você está carente, aquele momento em que você só precisava abraçar alguém, e aí você olha para isso e diz, para de frescura, que nada, bola para frente, vamos viver a vida, vamos resolver situações, vamos pagar boletos, vamos agilizar, sair correndo, estamos com pressa. E aí, às vezes, a gente não dá bola para isso, porque acha que é mimimi da nossa cabeça, a gente acha que é um momento que eu estou passando mais sentimental e eu preciso virar adulto e fazer o que tem que adulto fazer. Pois engana-se, meu querido. Minha querida, a necessidade desse corpo emocional é amar e ser amado. E aí a gente pode traduzir isso de várias formas. Amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, elogiar e ser elogiado, reconhecer e ser reconhecido. Por isso que um feedback, por exemplo, no mundo corporativo é muito importante, porque seu colaborador, às vezes, ele só está precisando saber se ele está indo bem. Ele só está precisando se sentir amado, respeitado, cuidado, valorizado, reconhecido, direcionado. Isso é uma necessidade do nosso corpo emocional. Não é mimimi quando você está precisando de um colo. Eu nunca mais me esqueci. Há anos eu vivi essa experiência. Eu sempre fui essa mulher descolada, bem resolvida. Não, vamos lá, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Esse é um perfil meu. E quando eu casei com meu marido, eu só mostrei essa versão da Roberta. Eu só vivi isso, né? Eu sempre fui dessa forma. Mas aí teve um período da minha vida que eu tava ali triste, tava ali precisando de um chamego, tava precisando de um carinho, de um colo. E aí eu chego em casa e meu marido sem uma bola de cristal, porque essa é uma roubada que a gente se mete, a gente acha que as pessoas têm uma bola de cristal pra adivinhar quando eu tô precisando ou não tô precisando, né? Começa por aí. E aí eu me lembro que cheguei em casa, ele tava assistindo TV e
eu cheguei e fui fazendo cena, e fui me encostando, e fui dando sinais que na minha cabeça estavam muito evidentes, muito claros, que eu como se saísse uma bola assim de pensamento dizendo: "Oi, estou precisando de um carinho". Mas não, né? Não falei. Eu estava ali achando que ele estava adivinhando. E eu fui me achegando no sofá, fui chegando pertinho dele. De repente ele disse: "Ah, Robi, tá calor. O que que deu?". E eu com raiva daquilo, sem inteligência emocional nenhuma, equilibrada, eu digo: "Tá, também. Nunca a gente ganha um carinho nessa casa". E eu depois fui pro quarto, fui processar a informação, fiquei muito chateada. Ele voltou e me disse: "O que tá acontecendo? Tu nunca foi disso, tu nunca precisou disso". E ali naquele momento eu me dei conta, né, do quanto eu sou responsável. Eu fui responsável naquela época e sempre sou, por às vezes a pessoa não me ver dessa forma, porque eu nunca tinha expressado essa minha necessidade. E ali eu entendi que quando eu tô precisando, eu preciso pedir, eu preciso falar: "Ah, hoje dá pra gente conversar um pouquinho? Olha, hoje dá pra gente sentar aqui? Você me dá um abraço? Olha, hoje eu não tô legal, eu tô precisando de um carinho", sabe? Deixa claro para as pessoas, isso não é mimimi, isso não é criancice, isso não é alguém que não tem inteligência emocional, bem pelo contrário, é alguém que conhece o seu corpo emocional, entende que isso depende de você, porque a inteligência de todos os corpos é ele se gerenciar sem a gente. Agora, tem coisas que só a gente pode fazer. Então, eu usar da minha inteligência emocional é eu falar para as pessoas também o que eu estou sentindo, o que está acontecendo aqui dentro, o que eu estou precisando. E tanto ser amado quanto amar é uma necessidade. Então, nós temos também a necessidade de cuidar, de amar, de reconhecer, de valorizar. Então, se você sentir isso em algum momento, nossa, eu queria, poxa, aquela pessoa é tão bacana, né? É uma amigaça na minha vida. Nunca falei para ela como ela é importante para mim. Cara, vai lá e fala. De alguma maneira, deixe claro o quanto as pessoas são importantes, o quanto elas fazem diferença na tua vida, o quanto uma atitude do outro foi importante para você. Isso também vai nutrir a sua necessidade, não só a do outro. Olha como é lindo isso. Na medida em que você vai nutrindo a necessidade do outro, isso vai te retroalimentando também. E é um ciclo virtuoso e é algo sem fim. Então, quanto mais você elogia, você também é elogiado. Quanto mais você é reconhecido, você também reconhece. E você cria ao seu redor um ciclo virtuoso. E isso tem a ver com inteligência emocional também. É nós usarmos a nosso favor, entender que a necessidade do nosso corpo é essa. Então, olhe para isso a partir daqui, não como algo superficial, mas é tão importante quanto tomar água. É tão importante quanto nutrir a tua mente. Fazer algum curso, fazer algum artesanato, isso nutre a tua mente, teu corpo mental. Você falar para as pessoas que elas são importantes, você dizer o quanto você espera que ela fale para você também, isso também é nutrir o teu corpo emocional. E por fim, vamos falar do nosso último corpo, o corpo espiritual. Esse corpo que muita gente acha que tem a ver com religião, mas na verdade é além disso. O nosso corpo espiritual é a única expressão que é exclusiva do ser humano. Por isso que eu fui construindo isso com você desde lá do início, né? Corpo físico não é uma exclusividade, corpo mental não é uma exclusividade, corpo emocional não é uma exclusividade, mas esse corpo espiritual somente o ser humano tem. E é aquele que tem uma inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual faz o seu corpo espiritual existir, funcionar, mesmo sem você dar bola para ele. Mas em algum momento da tua vida, essa inteligência é aquela que vai te lançar perguntas do tipo: de onde eu vim? Para onde eu vou? Cara, qual é o sentido da vida, rapaz? Ele vai te fazer perguntas do tipo assim: eu não tô entendendo por que eu acordo, tomo café, vou pro trabalho, volto do trabalho, tomo meu café, vou almoçar, vou jantar, vou tomar banho, vou dormir. No outro dia eu acordo, faço a mesma coisa e resolvo o problema e pago o boleto e sou feliz, horas eu sou muito infeliz. Qual é o sentido disso tudo? Essas são perguntas que a nossa inteligência espiritual vai nos fazer. Por quê? Porque a necessidade desse corpo
é deixar um legado. A necessidade do nosso corpo é sentir que de alguma forma eu fiz a diferença, que de alguma forma eu participei de algo além das próprias necessidades do meu umbigo. É esse corpo que em algum momento vai dizer assim, cara, mas não faz sentido eu só trabalhar, ganhar dinheiro e ser feliz, E é isso? Não, a vida tem que ser mais do que isso. E aí esse corpo espiritual, essa inteligência espiritual, baseado nessa necessidade de deixar um legado, ela vai buscar qual é o sentido, ela vai buscar de que maneira ela pode agregar na vida dos outros. E lógico que você viver uma espiritualidade vinculada a alguma religião, por exemplo, pode te ajudar muito, porque a partir da religião, que essa palavra religião é nada mais do que religare, é a busca do ser humano se conectar com algo além dele, uma força superior, um Deus, né? Religião é isso. Nós é que confundimos e complicamos muito essa questão de religião. A gente vinculou religião a normas, a dogmas, a doutrinas, mas na verdade religião é a busca do homem entender, conhecer, se relacionar com um Deus, com algo além dele mesmo. Eu, particularmente, Roberta, eu não estou aqui falando para você que é o único jeito, mas para mim, a minha experiência de me conectar com os meus 4 corpos mudou completamente, passou a fazer um sentido completamente diferente quando eu me conectei com o meu corpo espiritual. Em 2016, eu tive uma experiência com Jesus. Eu conheci Jesus de uma outra forma, de um jeito muito mais simples do que eu conhecia, do que eu achava que era, né? Ele lá em cima da nuvem, apontando e dizendo quem tá certo, quem tá errado, condenando, ou ainda preso lá numa cruz, coitadinho, que morreu na cruz, né? Eu aprendi que Jesus não tá lá. Jesus não está mais naquela cruz, né? Ele está hoje vivendo comigo, me conduzindo. E quando eu entendi isso, a partir dessa experiência com Jesus, eu entendi que eu tenho um propósito nessa vida e que ele conta comigo para alcançar mais e mais pessoas, para apresentar esse jeito de se relacionar com ele para mais e mais pessoas. E aí, gente, fez sentido eu cuidar do meu corpo físico, porque se eu quero ser instrumento de Deus, eu tenho que estar saudável. Fez sentido eu cuidar da minha mente. Hoje eu não fico escutando qualquer coisa, eu não fico me alimentando de qualquer coisa, eu só me alimento daquilo que faz sentido para essa versão que eu quero ser. Meu corpo emocional, hoje eu aprendi a amar e ser amada, a perdoar e ser perdoada, a reconhecer e ser reconhecida. Então, para mim, foi essa a experiência. O meu corpo espiritual me norteou para viver todos os outros de uma forma mais integral, mais saudável. Mas tem pessoas que vivem o contrário. De repente, alguém que começou a ir na academia, começou a se cuidar mais, começou a se sentir mais disposto, de repente, por se sentir mais disposto, quis se relacionar melhor com as pessoas, e aí descobriu que pode aprender novas coisas, e vivendo tudo isso, quis também buscar um desenvolvimento espiritual. Tem diversas jornadas, né? E eu aqui compartilhei com você a minha, porque faz muito sentido para mim, fez muito sentido e tem feito. Então, nosso corpo espiritual é aquele que em algum momento vai procurar um voluntariado. Se você é aquela pessoa que, nossa, eu preciso fazer alguma atividade voluntária, isso é o teu corpo espiritual te pedindo, vamos fazer alguma coisa além de nós mesmos? Vamos doar o nosso tempo? Vamos doar o nosso dinheiro? Vamos doar os nossos recursos? Vamos amar as pessoas? Tem gente que investe aí um final de semana do seu mês para ir num asilo. Tá, essa pessoa vai lá para quê? Para amar, para cuidar, para nutrir esse corpo emocional, mas também esse sentimento de que, nossa, eu tô fazendo alguma coisa além de mim mesmo. Eu tô deixando um legado. Para você que conhece o Clóvis de Barros, é um filósofo do nosso país, ele fala que o filé mignon da vida é quando a gente se dá conta que nós deixamos a vida do outro mais feliz simplesmente pelo fato de eu existir. Olha só, que eu pude deixar a vida do outro mais interessante simplesmente pelo fato de eu fazer parte dela. Olha que incrível isso. Algo tão simples, mas que realmente faz toda a diferença quando você olha para a tua existência e pensa, caramba, eu fiz a diferença, né? Eu lá quando estarei no meu velório,
Quem é que vai estar lá? O que as pessoas vão falar a meu respeito? Isso faz diferença, isso é uma necessidade do nosso corpo espiritual. Então, pensando nessas 4 dimensões do ser humano, corpo físico, mental, emocional e espiritual, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Como que os teus hábitos estão influenciando essas 4 dimensões? Você tem ajudado ou atrapalhado teus corpos? Você está deixando eles trabalhar direitinho? Ou os teus hábitos, as tuas escolhas têm não só ajudado, como até atrapalhado o funcionamento deles? Pensa sobre isso. A outra pergunta que eu quero te fazer: quais sinais os teus corpos têm te mandado? Porque eles vão mandando sinais. Eles são amiguinhos. Então, às vezes, você não presta atenção em nada do teu corpo emocional ou do teu corpo espiritual, que geralmente são os que muitas pessoas nem olham, né? Ah, final do ano, chegou a hora de escrever as cartinhas lá para 2000 e próximo ano. E aí você vai escrever a cartinha: nossa, ano que vem eu preciso cuidar de mim. Qual é o corpo que você escolhe? Ah, eu vou pra academia. Ah, eu preciso fazer um curso novo. Eu preciso fazer alguma atividade física. Eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso ir mais pra igreja. Qual é aquele que você escolhe cuidar? Porque sempre tem um que a gente dá menos bola e um que a gente não dá bola. Então, que necessidades não estão sendo atendidas? Qual é aquele que você está esquecendo de olhar? Porque às vezes você não está dando bola para um e ele chama a ajuda do outro. Às vezes você está com um perdão aí mal resolvido e a ponto de teu corpo emocional dizer: tá, chega, eu não aguento mais. O corpo físico, me dá uma ajuda aí, manda sei lá, manda uma dor nas costas, manda um AVC, manda alguma coisa aí para essa pessoa, ver se ela acorda. Às vezes acontece isso. Nossos corpos pedem ajuda uns para os outros, então fique atento nos sinais que o teu corpo tem te mandado. Isso é a gente ter inteligência emocional. Isso é, inclusive, no próximo vídeo aqui que você vai ver daqui a pouquinho, vai falar sobre a inteligência emocional vinculada às 4 estações do ano. Um outro vídeo que eu fiz aí falando sobre a gente perceber os sinais que o nosso corpo vai mandando, né, em cada estação que a gente está vivendo. Acompanha aqui que vai ser super legal, vai te ajudar também nesse processo de autoconhecimento. Gostou? Fez sentido? Então curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal e seja inspiração para outras pessoas também viverem esse processo, ok? Até mais!